Mais uma vez, o livre mercado nos livrou de um problema causado pelo Estado. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Vasily Berokhev, revisado e narrado por JJ Liber. A cidade do Rio de Janeiro, mundialmente conhecida como Cidade Maravilhosa, foi a capital do Brasil até metade do século passado. E deste passado de capital, herdou muitas repartições e órgãos governamentais que não existem em nenhum outro estado, exceto o Distrito Federal. Começamos expondo este fato porque ele mostra o tamanho da presença do Estado no Rio de Janeiro. Não em qualidade, obviamente, mas sim em quantidade. Há uma verdadeira horda de políticos e seus afiliados e apadrinhados, que muitos estimam ser uma das maiores fontes de renda do Estado do Rio de Janeiro no momento. Isso foi acentuado pelos escândalos de corrupção socialista na Petrobras e pelo grande evento de 2020. Que afetou negativamente a indústria do turismo, o que foi bastante danoso para a cidade maravilhosa. Bom, o que eu quero dizer com isso é que a cidade quase que praticamente sobrevive do turismo, óleo e gás e funças. Como na maioria das grandes cidades, podem-se notar que há alguns empreendimentos que são anormalmente bem-sucedidos e que nitidamente estão usufruindo de alguma vantagem política para garantir suas receitas. As empresas de táxi no Rio faziam parte desse tipo de empreendimento. Elas detinham inúmeras autonomias. Aquele papelzinho carimbado por um burocrata que permite que alguém possa alugar sua propriedade e homem-hora para uma outra pessoa enquanto a transporta e que os alugavam pelo valor de até R$ 200 por dia. Isso mesmo, o motorista de táxi já começava o seu dia devendo R$ 200 e só começava a ganhar algo depois de ter conseguido este valor. Caso acontecesse algo com o carro, ele também era responsável por pagar pelo dano. Uma verdadeira escravidão. Mas espera um pouco. Como uma única empresa conseguia ter inúmeras autonomias que deveriam ser brindadas a potenciais taxistas? Existia também o caso de taxistas experientes que já trabalhavam alugando uma autonomia. Bom, isso é um absurdo, certo? Pois é. Pergunte a qualquer taxista e ele lhe dirá que não é um processo fácil conseguir sua autonomia. Nem sempre são emitidas novas autonomias. Passam-se anos até que sejam emitidas novas. O valor pago por elas é alto e a burocracia, como sempre onipresente, é enorme para variar. Basicamente, uma escassez criada artificialmente. Mas acontecia que certos indivíduos tinham o condão de não só bancar financeiramente, mas passar por todo esse processo, não somente uma vez, como várias vezes, por anos a finco. Um negócio muito, mas muito rentável, e que estima-se ter a participação de diversas figuras dos bastidores políticos cariocas. Você deve estar se perguntando, mas como o Uber, tão odiado pelos taxistas, conseguiu mudar isso? Bom, cabe esclarecer que o Uber, apesar de já ter sido melhor no início, não provê atualmente um serviço muito melhor do que os táxis proviam. No entanto, o serviço dos táxis melhorou muito com a chegada do Uber, mas não somente para os clientes, como também para os próprios taxistas. Aquele mesmo taxista que pagava R$ 300 de diária para dirigir um calhambeque velho e caindo aos pedaços, hoje consegue alugar um carro em uma locadora por R$ 1.800 por mês, ou seja, R$ 60 por dia, e trabalhar o mês inteiro pelo Uber. Isso já incluindo uma série de serviços e seguros para o motorista. Em contrapartida, antes o custo mensal do taxista era de R$ 6.000 para dirigir um veículo com manutenção precária, pondo as suas vidas e a dos demais passageiros em risco. Tudo com a bênção estatal. Um absurdo completo. Resultado: essas empresas de táxi hoje em dia cobram um valor muito inferior ao que cobravam antes. Na realidade, a maioria foi à falência. Converse com o taxista na próxima vez que você pegar um táxi e valide essa informação com ele. Pode ser que, pela primeira vez, você veja um taxista dando o braço a torcer com relação aos benefícios dos aplicativos. É o livre mercado, mais uma vez, salvando pessoas de regimes escravagistas, promovidos por burocratas que muitas vezes criam dificuldades
para vender facilidades, ou até alugá-las, nesse caso. Este é mais um cenário que deixa muito claro o mal gerado pelas relações promíscuas entre grandes empresas e o Estado. Damos ênfase às grandes empresas por normalmente se tratarem de grupos com capital econômico e político adquirido antes de regulação, e que têm, portanto, meios para influenciar na esfera política para que sejam aprovadas leis que impeçam outras empresas de usufruírem do mesmo arranjo. O famoso lobby. Nesse caso, em específico, o lobby sempre será utilizado para impedir que haja uma desburocratização do processo de aquisição de autonomias, pois isto não atenderia aos interesses econômicos dessas empresas, que, por sua vez, está alinhado com os interesses econômicos dos políticos membros da Prefeitura do Rio de Janeiro. A escassez gerada pelo quase monopólio das autonomias forçava aqueles que buscavam alternativas para o seu próprio sustento a contraírem dívidas na esperança de um futuro melhor. Somente o livre mercado pode garantir oportunidades mais equânimes aos indivíduos, pois a estrutura descentralizada naturalmente se equilibra, beneficiando toda a sociedade. No início, a qualidade do serviço era melhor e era mais barato do que o táxi. Claro que isso deixou os taxistas furiosos e os clientes do Uber mais satisfeitos. Mas com o passar do tempo, foram surgindo regras para limitar o Uber em várias cidades, além de, claro, impostos. Somando isso ao aumento dos custos de operação, atualmente está bem difícil obter lucro como um motorista de aplicativo. A qualidade do serviço piorou muito e o preço subiu. Fora isso, como a qualidade do serviço de táxi aumentou, a concorrência entre eles também aumentou. Em algumas cidades do país, está ficando difícil conseguir um motorista rapidamente para te levar para onde você deseja ir. É cada vez mais comum o relato de pessoas que desistiram de chamar um Uber e foram de táxi porque simplesmente não conseguiram motoristas a tempo. Em alguns locais, o serviço está custando quase o mesmo preço do táxi. Então, nesse caso, entra uma grande vantagem do táxi. Se você estiver atrasado e precisando muito do serviço, consegue facilmente identificar um táxi na rua e entrar nele. No Uber não tem como fazer isso. Você precisa solicitar que um motorista venha até você pelo aplicativo. Às vezes, ele está muito longe e demora demais para chegar até você. Às vezes, o motorista cancela a viagem antes de chegar para te buscar. Às vezes, vários motoristas cancelam, até você conseguir finalmente embarcar para o seu destino. No fim das contas, fica claro o tamanho da interferência do governo nesse setor. A grande verdade é que o Uber chegou para baratear o serviço para todos, taxistas e clientes. A concorrência é sempre benéfica. Mas vamos deixar bem claro uma coisa aqui. O Uber e outros aplicativos deixaram bem claro que não faz sentido a necessidade de autorização estatal para prestar o serviço de táxi. Isso só encarecia o serviço e não garantia segurança, muito menos qualidade. Esses aplicativos mostraram que basta ter um meio de contato entre quem presta o serviço e quem o recebe, para que tudo seja feito da maneira correta. O mercado dá os incentivos certos para que isso ocorra. Lembre-se desse caso quando seu coleguinha insistir que o Estado deve ser o responsável por sanar todos os seus problemas. Lembre-se que na maioria das vezes, o Estado é que causa o problema e te vende uma solução meia-boca, quando muito, para um problema que ele mesmo se esmerou em criar, para privilegiar seus amiguinhos. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!